Eu comentei com vocês ontem que a aprovação de Bolsonaro, segundo o Datafolha, atingiu o fundo do poço, no menor nível de todos os tempos, com 22%. Só que agora nós temos algumas informações que mostram que a situação de fato complicou e nem Jesus pode salvar Bolsonaro, porque ele perdeu o apoio de dois grupos considerados super importantes para a manutenção do governo: o agronegócio e também os evangélicos. Então já clique no botão de gostei, eu preciso agradecer a ajuda que vocês deram, porque nesse período o YouTube está um pouco estranho e vocês deram likes e isso ajudou nos últimos vídeos, então eu peço mais uma vez, o seu like é uma contribuição muito grande que você dá para o canal. Vamos ler primeiro sobre os evangélicos. Olhem só, evangélicos abandonam Bolsonaro. Em janeiro, 40% aprovavam seu governo, hoje são 29%. E a reprovação entre os evangélicos já está na casa dos 41%. Índice preocupante para quem abriu o governo a lideranças do setor. E nós temos que lembrar que o Bolsonaro disse que iria colocar no STF um ministro terrivelmente evangélico, e isso ainda não aconteceu. Inclusive, o André Mendonça, que é o indicado por Bolsonaro, não foi sabatinado no Senado ainda. Há uma demora grande para o André Mendonça ser sabatinado. O Davi Alcolumbre está enrolando, o Rodrigo Pacheco já ficou nervoso com relação a isso, mas a própria família do presidente parece que não está ainda fechada com o André Mendonça. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, queria uma outra pessoa. E agora tem o André Mendonça no lugar dele e ele começa a ter que trabalhar, mas também não quer. Está uma situação estranha o lance do Mendonça no STF. Mas o Bolsonaro está perdendo apoio aos evangélicos, então é muito possível que ele vá e acabe trabalhando mais pela indicação ou pela nomeação do Mendonça. Mas vamos voltar para as questões quantitativas dos evangélicos. O Datafolha mostra o incrível derretimento de Bolsonaro entre os evangélicos. De 40% em janeiro, agora passa para 29%. E a reprovação está com 41%. Um índice preocupante para quem abriu a máquina pública para lideranças do setor. Perdoou dívidas bilionárias às igrejas e fez seguidos gestos políticos subvertendo a lógica do Estado laico. Pelo visto, a nomeação de Mendonça virou urgência para o presidente. Então isso com os evangélicos. Quais são as hipóteses que nós podemos colocar? Bom, primeiro, a pandemia, a inflação. Nós sabemos que os evangélicos vêm de uma camada mais baixa da população por conta do nível econômico e a inflação corrói essas pessoas, principalmente. Então isso acaba causando problemas, obviamente, para esse segmento da população e o apoio a Bolsonaro é reduzido, chegando aos 22%, uma redução a conta-gotas. Mas o agro rachou também com Bolsonaro. Essa é uma reportagem do UOL. Por que o agro rachou? Bolsonaro, crise política e queimadas provocam racha inédito no agronegócio. Conheça os grupos. A radicalização política no país está causando uma divisão inédita no agronegócio, opondo grupos que apoiam a agenda de viés golpista do presidente Jair Bolsonaro e outros preocupados com a imagem do Brasil e o relacionamento comercial com o exterior. Também há divergências sobre desmatamento ilegal e descontrole das queimadas. Por que isso, pessoal? Porque apesar do Brasil vender commodities e o principal fator de decisão para aqueles que compram as commodities ser o preço e o dólar hoje estar alto na casa dos 5,20, 5,30, o que favoreceria em tese as exportações brasileiras, a imagem no Brasil conta muito. E existem muitas leis no exterior para a compra de produtos agrícolas. Então o que começa a acontecer? Começa a ter imagem das queimadas, começa a ter imagem do desmatamento e o produto brasileiro começa a ficar mais difícil de entrar no mercado exterior. Porque, olha, esse produto vem de área de queimada, olha, esse produto vem de área de desmatamento, então isso dificulta a inserção dos produtos brasileiros no exterior. E também tem a questão da crise gerada pelo presidente da República. E nós temos que lembrar que o agronegócio ele também está financiarizado. Já também está na ótica do capitalismo financeiro. E esses roupantes golpistas de Bolsonaro passam a imagem para o resto do mundo que nós somos uma republiqueta, que nós somos uma grande Bolívia. Porque o mundo tem dificuldade de entender que o Brasil e os outros países da América Latina, eles possuem diferenças. Mas aqui o exterior acha que tudo é uma grande América Latina. E nós também temos dificuldades para enxergar particularidades da Europa, por exemplo. Então, toda vez que começa a surgir um partido de extrema-direita ou um partido que se diz mais radical-direita, a gente já começa a pensar no tio Adolfo, no tio Benito, e aí fica toda aquela história, já será que é aquela história lá do passado, do Fati, do Nazi, sabe? Aquele cantor do Ira, do Nazi, sabe? A mesma coisa acontece com o Brasil. Então, quando começa esses ataques golpistas, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o Bolsonaro não é golpista, mas começa esse caos institucional, o mundo olha para o Brasil com desconfiança. Acha que é uma grande América Latina, então elas dizem, olha, vai ter golpe, vai ter ataque, vai ter
golpe de Estado, golpe militar, vai atrapalhar o fluxo do capital. E vocês sabem muito bem que o capitalismo ele não funciona quando você tem instabilidade. O capitalismo ele precisa de estabilidade para funcionar, principalmente o capitalismo financeiro. Então esses ataques do Bolsonaro às instituições republicanas provocam essas instabilidades, provocam essas oscilações e isso faz com que o mercado como um todo fique reticente com o Brasil e isso afeta, obviamente, o capitalismo financeiro e o setor já financiarizado do agronegócio. Então é por isso que o agronegócio está rachado, porque há uma parte já financiarizada que não gosta da forma como Bolsonaro governa o país. Será que a aprovação de Bolsonaro vai cair ainda mais? É muito possível. Mas agora nós temos que esperar mais 2 meses até novembro? Isso, até novembro para o próximo Datafolha. E o Datafolha também divulgou os resultados da pesquisa presidencial, mas isso é um vídeo para possivelmente hoje à noite. Então clique no botão de gostei, ative as suas notificações e continue ligado aqui no canal para o próximo vídeo. Você pode me seguir no Instagram também, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.